está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, derramai sobre nós, a humanidade inteira, as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos, irmãos e irmãs, com o tema Caminhando Juntos com a Virgem Santíssima. E o lema, a convite do Papa Francisco, que com ousadia, com coragem, com intrepidez, convida a Igreja Universal para viver este tripé que está na nossa programação para a festividade em honra da Virgem Santíssima. Comunhão, participação e missão, por uma igreja sinodal, por uma igreja que caminha juntos. Hoje o nosso tema ou subtema nos lembra a sinodalidade na Igreja Universal. A sinodalidade na Igreja Universal se exprime, primeiro, no consenso dos fiéis, no colégio dos bispos, com o primado do bispo de Roma, o sucessor do apóstolo Pedro. Muitas vezes, quando nós vemos a morte de um papa, a mídia televisiva diz que os cardeais estão reunidos em Roma para eleger o papa. Este é um erro. A linguagem canônica é esta:
Os cardeais estão em Roma para eleger o bispo de Roma. Eleito o bispo de Roma, ele sucede diretamente o apóstolo Pedro, que foi chamado, e aí nós conhecemos a Sagrada Escritura, a confirmar os irmãos. Pedro é chamado primeiro entre os iguais. Então, o Papa Francisco, bispo de Roma, sucessor do apóstolo Pedro, convoca a Igreja Universal, a saber, todos nós, pastores e fiéis, leigos, religiosos, religiosas, seminaristas, presbíteros, bispos, para refontizar, para refundar, para voltar à experiência primitiva da nossa igreja, as nossas origens, a atestação canônica, que é a Sagrada Escritura. Então, todos nós não estamos acima da palavra de Deus, nós estamos a serviço. A autoridade do Papa não está acima da palavra, mas está a serviço. Lembrando aquilo que diz nosso Senhor Jesus Cristo: eu estou no meio de vós como aquele que serve. Uma igreja sinodal é uma igreja que lava os pés. Uma igreja sinodal é uma igreja que exerce a misericórdia. Todos nós passamos pela experiência do confessionário. Todos temos que passar. Todos nós experimentamos a misericórdia divina, que vem todas as vezes que nós, diante do sacerdote, nosso confessor, proferimos os nossos pecados e ali esperamos a misericórdia. O que o sacerdote diz a nós? Em nome de Deus, da igreja, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma igreja sinodal é uma igreja que exerce a misericórdia. É uma igreja que está a serviço. É uma igreja que caminha unida. Por isso que uma das notas da igreja, que está na profissão mais antiga que nós fazemos, a igreja ela é una. A segunda nota lembra santa, terceira, católica e apostólica. Existe a unidade da igreja porque existe a Santíssima Eucaristia. Aos domingos, nós fazemos a experiência da ressurreição quando presidimos e participamos da Santíssima Eucaristia. Não existirá uma igreja sinodal com este tripé: comunhão, participação e missão, sem experiência eucarística. A Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã. Então, o Papa Francisco, ele é o que? Um intrépido. Ele é muito corajoso, porque é uma nova forma de repensarmos o nosso serviço e de entendermos o que significa a hierarquia na igreja. A igreja não é uma democracia. O princípio que rege a igreja, ele é hierárquico. Por quê? Nós celebrávamos a solenidade da Santíssima Trindade. O Pai envia o Filho no Espírito Santo. Vamos repetir? O Pai envia o Filho no Espírito Santo. Não há confusão na Santíssima Trindade. O Pai envia o Filho no Espírito. É o princípio trinitário. Eis um princípio hierárquico. E nesta hierarquia, nesta ordem existente na Trindade, existe o quê? Amor. Uma igreja sinodal que não faz a experiência do amor, e todos nós que estamos aqui, homens e mulheres, sabemos disso, o nosso coração pede a experiência de um verdadeiro amor. Todos nós. Todos nós devemos fazer a experiência de amar e ser amado. É a experiência do coração do homem e da mulher. Por isso que, antigamente, no Seminário de Vida do Espírito, o que fazia? Era feito, uma das primeiras palestras, fazer a experiência do amor de Deus. Sentir-se amado por Deus, para depois dessa experiência dar a devolutiva. O que significa isso? Eu sou amado por Deus e devo amar de volta. Por isso que no amor,
e é a experiência da igreja sinodal, nós encontramos duas dimensões: horizontalidade e verticalidade. Quando nós olhamos para a cruz, para o crucificado, nós lembramos dessas duas dimensões do amor: horizontalidade e verticalidade. Francisco de Assis vai dizer que é preciso amar o amor. O amor ainda não é amado. Segunda parte da nossa homilia, e aí o evangelho de hoje que tem muito a nos dizer, o evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo de 18 a 24. Lucas é o evangelista que mais fala da oração pessoal de Jesus. Diante das grandes decisões, momentos decisivos da vida de Jesus, ele se retira em oração. Se você fizer uma leste divina do Evangelho de São Lucas, você vai perceber a oração pessoal. Eu e o Pai somos um. Jesus se retira para rezar. Uma igreja sinodal que não reza, ela cairá em desgraça. A tradição cristã lembra o quê? Quem reza se salva, quem não reza se perde. Uma das aparições de Nossa Senhora em Fátima, ela diz assim: há muitos católicos que rezam a vida toda, mas nunca entraram na verdadeira oração. Cada um de nós que está aqui deve questionar a sua vida espiritual. Eu tenho oração pessoal? Ou ela está reduzida aos domingos, na missa que eu participo na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Diante das grandes decisões da nossa vida, nós rezamos. Quando eu falo rezar, não é uma oração pagã, blá, blá, blá. Não é esse tipo de oração. Colocar-se na presença de Deus. Silenciar para ouvir a voz de Deus. Às vezes nós falamos demais. Nós temos muito barulho nas nossas igrejas e poucos momentos de oração, de contemplação e de silêncio. Quando Jesus se retirava, ele se retirava a sós com o Pai. É preciso fazer essa experiência. E em Lucas, você vai encontrar esta oração pessoal de Jesus. Segundo ponto, que diz o povo que eu sou? O que estão dizendo por aí? A voz do povo é a voz de Deus? E aí Jesus vai estreitando, vai passando pelo crivo a experiência desses homens, dos apóstolos. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus espera de você que está aqui na missa uma resposta madura. Jesus necessita de uma resposta madura todas as vezes que nós nos colocamos em oração. A nossa resposta não pode ser uma resposta de um infante, de uma pessoa que ainda está balbuciando ou engatinhando na vida espiritual. Jesus precisa de uma resposta madura e muitas vezes nós não damos esta resposta. Nós não fazemos uma profissão de fé. Olhemos a resposta de Pedro: o Cristo de Deus. Qual é a resposta que nós damos diante desta pergunta? E vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para nós? Jesus não é um dos vultos da história da humanidade, não é um dos líderes mundiais, como foi Mahatma Gandhi, como foi Martin Luther King e tantos outros. Jesus não é um dos vultos na história da humanidade. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Quando você comunga, quando nós comungamos o Cristo total. Nunca esqueça disso. Você comunga o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Olha o valor incomensurável da Santíssima Eucaristia. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus, não é qualquer pessoa. Olha a preparação que nós deveríamos ter para receber Jesus na Eucaristia.
Por isso que um dos tripés da Igreja Sinodal, qual é? A participação ativa, plena e consciente. Ninguém deve estar nesta igreja enganado. A nossa participação ela tem que ser ativa, plena e consciente. Já nos lembra os documentos do Concílio Vaticano II. A participação na Eucaristia ela é ativa, plena e consciente. É o vinde. Vinde e vede. Quando Jesus chama, a experiência da comunidade de Marcos, ele chama quem ele quer. Para estar com ele, para fazer experiência com ele. Vinde, preciso fazer essa experiência. É preciso rezar para depois sairmos em missão, como igreja que acolhe, que perdoa, que ama, etc, etc. A segunda parte do Evangelho de hoje lembra que Jesus prediz ou anuncia o seu sofrimento, a sua rejeição, a sua morte e ressurreição. Jesus não engana ninguém. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ele não enganou ninguém. A vida do cristão, a nossa vida será assim. Nós vamos sofrer. Quando nós nos aproximamos da morte ou num perigo iminente de morte, nós sabemos disso. A pandemia mostrou isso a todos nós. Num perigo iminente de morte, o medo, a ansiedade paralisam a nossa vida espiritual. Jesus não engana ninguém. Então, nós também passaremos por sofrimentos. Nenhum de nós que está aqui consegue eliminar o sofrimento humano. Nenhum de nós tem uma resposta rápida, precisa para o sofrimento humano. Nós conseguimos amenizá-lo. Toma um Donflex, né? Toma um Rivotril e tantos outros remédios aí, ansiolíticos. Você consegue amenizar o sofrimento, eliminar não. Após o efeito do remédio, permanece esta condição existencial em cada um de nós. Jesus prediz a rejeição. Na vida cristã, nós também somos rejeitados. E nós que seguimos a Cristo devemos saber disso. Porque Ele não nos engana. Ele não enganou os seus apóstolos, não enganou aquela multidão. E não engana você que está aqui. Quantas vezes na experiência cristã, nesta igreja ousada sinodal, nós passaremos por esse caminho de rejeição, de sofrimento. Terceiro ponto, a realidade da morte chegará a todos nós. A agenda da morte não coincide com a nossa agenda. Cedo ou tarde, é inevitável, todos nós faremos esta experiência, como fez Jesus. Por isso que a morte para nós não é o fim, ela é redentora, Páscoa, passagem para aquilo que não passa mais. E o último estágio é a ressurreição. Nós cremos na ressurreição. Tudo isso que nós estamos fazendo, olhando para este tripé ou esta tríade, comunhão, participação e missão, é para quê? Para o céu. Nós caminhamos para a pátria definitiva. Nós não somos daqui, gente. Eis porque aos domingos nós fazemos a experiência da ressurreição. Cá na terra nós caminhamos para o céu. Daqui a pouco o padre vai falar. O Senhor esteja convosco. O que nós vamos responder? Corações ao alto. Então o nosso coração está voltado para Deus. Esta é a nossa experiência. Ter o nosso coração, ter a nossa vida voltada para Deus. Quando nós entendemos tudo isso, o medo e a ansiedade não paralisam o nosso seguimento de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.